Capítulo 6. Acabou por ser a última festa a que fui em Londres. Agora que trabalhava no Gstaad Club, precisava de cuidar de mim, ter tempo para dormir e correr e também para a minha verdadeira carreira. Disse a mim mesma que tinha de esquecer o incidente com o Coronel Morris. O filho da mãe do velho falhara na sua tentativa patética e a única coisa que me interessava mesmo era o desfecho. Eu conseguira fazer a avaliação e só isso contava para casa. Por isso, tinha de estar firme e fresca, mesmo que isso implicasse pôr despertador para as 5 da manhã para ir correr à volta do Hyde Park antes de sair de casa para o trabalho. Depois de James começar a ir ao clube com a carteira cheia de notas de 50, passei a tratar regularmente da pele do rosto e das unhas e tive algumas aulas caríssimas de pilates no ginásio. Graças ao meu novo material de leitura, sabia que isso não era uma extravagância, era o meu tempo, era um investimento em mim mesma. O James agora passara a ser considerado meu cliente regular e o Wally disse que às quintas e sextas-feiras eu não precisava de ser reservada por mais ninguém. Todavia, por vezes, se me pedissem, sentava-me com outro homem e o James tinha de ficar sozinho, olhar atentamente para mim até que acabasse a garrafa que era obrigado a pedir e eu pudesse atravessar a pista de dança com um sorriso carinhoso no rosto. Eu não conseguia parar de fantasiar sobre o que poderia fazer se conseguisse manter James interessado em mim. Na British Pictures, mal pagavam o salário mínimo. Apesar da minha formação académica ter sido praticamente gratuita, quando me formei contraí um empréstimo de 10.000 libras para pagar a renda da casa e outras despesas. Não tardaria que tivesse de começar a liquidar esse empréstimo. Eu reconhecia que era suficientemente competente para ser promovida antes de ter de pagar o empréstimo. Por isso, o risco parecia ser mínimo, mas a dívida seria cobrada já no outono. Faltavam poucos meses e até começar a trabalhar no clube eu conseguia apenas subsistir. Com 1.000 libras por semana, que me eram dadas pelo James, e o que ganhava com os outros clientes, poderia pagar o empréstimo e respirar um pouco, talvez até alugar um apartamento só para mim. Abri uma conta poupança e vi o saldo aumentar. Era evidente o que criou James desde que aparecera pela primeira vez no clube, mas a sua arrogância mesclava-se com um ar de insegurança, como se ele não soubesse por onde começar. Tal como a maioria dos homens, o seu tema de conversa preferido era ele próprio, pelo que não foi difícil ouvi-lo falar da sua vida privada. Era casado, a mulher dele chamava-se Verónica e tinha uma filha adolescente. Viviam em Kensington, perto de Holland Park. Disse que gostava de ler textos filosóficos nos tempos livres, mas para ele os pensamentos profundos eram mais do tipo Jesus como diretor-geral do que a estética kantiana. Ainda assim, isso deu pano para mangas. Pedi-lhe que me recomendasse alguns livros e procurei recensões na internet para fingir que os tinha lido. A mulher, Verónica, tratava do lar e estava ligada a várias instituições de solidariedade. Pensei um pouco sobre ela, se sabia ou sequer se importava onde o marido passava as noites. Duvido que soubesse. Será que eles fornicavam um com o outro? Não parecia que o James fosse capaz. Mesmo que o estrogênio produzido por toda aquela gordura não tivesse afetado o pau, ele mal conseguia subir as escadas do clube sem correr o risco de ter um ataque cardíaco. Mas, durante as noites que ali passávamos juntos, ele gostava de me convencer que tinha sido um mulherengo. Oh, como se divertira o James! A mulher mais velha e casada, em St. Maurice, as irmãs em Cape Ferret, tinha idade suficiente para dizer que tinha sido o sonho de muitas debutantes e pude ouvir muitas histórias sobre miúdas da classe alta que não lhe resistiram dentro de automóveis nos parques de Londres, em festas loucas realizadas em mansões e nos clubes soturnos de Soho. Ao que parece, a alta sociedade londrina dos anos 70 tinha sido um paraíso erótico, pois que agora padeciam de obesidade mórbida. «Queres uma bolachinha, Judith?» perguntou a Frankie, a secretária do departamento, fazendo a minha mente regressar à reunião, ao mesmo tempo que empurrou lentamente um prato com bolachas de chocolate ao longo da mesa de reuniões. A Laura franziu o sobrolho. Era uma reunião, segundo Rupert, de consultadoria de alta prioridade. Eu, a Frankie, o Rupert, a Laura e o Oliver. O perito em pintura de retratos, que era ligeiramente mais magro e menos vermelho que o nosso patrão. Não, obrigada, sussurrei em resposta. A Laura franziu mais o sobrolho, olhando para nós e endireitou-o a Sharp, escondendo o bronzeado horrível com que viera de Barbados. Mudei de ideias e tirei uma bolacha. Pelo menos, a Frankie oferecia uma certa solidariedade feminina, ao contrário da Laura, que me tratava como uma empregada doméstica com quem não estava satisfeita. «Chegaram», disse uma rapariga loura e alta, de
de cabelo cuidadosamente encaracolado. Pousou depois, quase sem fogo, uma pilha de catálogos novos. Esta é a Angélica, disse a Laura. Angélica vai fazer um estágio connosco durante um mês. Acabou o curso na Academia Berkeley de Florença. Se o Dave estivesse naquela reunião, eu teria revirado os olhos. A Berkeley oferecia cursos de História da Arte para miúdos ricos pouco inteligentes, demasiado indolentes para entrarem até mesmo na universidade a fingir. Passavam um ano na Disneylândia do Renascimento, convencidos que absorveriam um pouco de cultura por osmose entre os charros que fumavam, recebendo no final um certificado da treta. Bem-vinda ao departamento, Angélica, disse o Rupert num tom agradável. Obrigada pela oportunidade que me deram de fazer aqui o estágio, respondeu ela. Angélica é minha afilhada, acrescentou a Laura, esticando o botox com um sorriso gasgado. Estava tudo explicado. Endireitei-me na cadeira. Vamos lá, começou Rupert. Este é um dia importante, senhoras e senhores. Vamos receber um Stubbs, disse, dando-nos os catálogos. Pareciam programas para uma ópera do século XVIII. George Stubbs lia-se na capa. O Duque e a Duquesa de Richmond assistindo ao galope. Oh! Exclamou excitadamente a Frankie, animada. Um Stubbs! Percebi a razão pela qual ela ficou tão entusiasmada. George Stubbs era um artista muito lucrativo e por vezes os seus quadros vendiam-se por mais de 20 milhões de libras. Eu tinha um fraquinho por Stubbs, pois ele era de Liverpool, e como eu, apesar de se ter dado ao trabalho de estudar anatomia, o que significava que os seus quadros com cavalos eram um dos melhores do século XVIII, fora ignorado pela Royal Academy ainda no seu tempo e considerado um pintor de temas desportivos, sendo-lhe negado o estatuto de membro pleno. Estava curiosa por saber qual das suas obras iríamos pôr à venda. Quero que leiam isto com atenção, interveio Oliver. Passei algum tempo a trabalhar neste quadro. Folhei rapidamente o catálogo, mas quando cheguei à ilustração principal, senti-me subitamente gelada. Eu tinha visto aquele quadro, não deveria de forma alguma estar num catálogo. Desculpe, Rupert, disse eu, mas não entendo. Este não é o quadro que eu avaliei em janeiro naquela casa perto de Warminster. Não se preocupe, a sua avaliação foi adequada. Fui lá e avaliei eu mesmo. Não se pode esperar que uma estagiária identifique um Stubbs. Eu não a identificara porque não era um Stubbs. E já não era apenas uma estagiária, como o Rupert muito bem sabia. Tinha trabalhado arduamente durante anos para poder chegar àquela conclusão. Voltei a tentar. Não me disse, o Rupert interrompendo, rindo-se de forma constrangida. Eu queria que fosse surpresa e interrompi-o. Mas eu tinha a certeza, tirei fotografias. O quadro foi limpo, Judith, depois de eu mandar vir para casa. Os pormenores que identificou corretamente, aliás, foram acrescentados mais tarde. Há algum problema? Eu sabia que não deveria desafiá-lo. Não, claro que não, disse, esforçando-me por parecer entusiasmada. Que emocionante! O quadro seria exposto durante 2 semanas em setembro antes da venda. O Rupert considerou que era um quadro suficientemente importante para justificar um leilão exclusivo sem outros quadros. Já o Oliver defendia que deveria ser integrado numa venda conjunta com outras obras. A Laura falou sobre os colecionadores que deveriam ser contactados. A Frankie tirava notas. Eu estava demasiado chocada, até mesmo para me divertir a imaginar que pensamentos poderiam pairar nas vastas áreas vazias do cérebro da Angélica. Consegui fazer algumas perguntas diligentes no fim da reunião, acerca da exposição privada, para poder contactar as raparigas que tratavam dos eventos, e depois perguntei se iria haver alguma entrega no armazém nessa tarde. Seria boa ideia levar a Angélica ao armazém, para ela dar uma vista de olhos, sugeri num tom de voz simpático. Uma entrega, expliquei à Angélica. Ao atravessarmos o labirinto empoeirado de corredores na cave, era a melhor ocasião para os funcionários mais jovens verem os quadros de perto, a serem desembalados das caixas de transporte e depois levados para as salas de exposição antes dos peritos chegarem. Era extraordinário, expliquei, ver obras-primas expostas numa simples bancada de madeira em vez de as admirar na santidade de uma galeria de arte. A Angélica estava concentrada no seu telemóvel. Pois, disse ela a custo, passando a mão pela sua enorme cabeleira. Vi montes desses na galeria dos Uffizi, tipo Brazzini. Talvez queira dizer Bronzino. Pois, esse. Tal como eu esperava, o Dave estava no armazém. Ele e um colega desembalavam uma dezena de quadros de Pompeo Battoni para o leilão Grand Tour. Estás com bom aspecto, Judith. Tens um namorado novo? Sabes que és o meu único namorado, brinquei. Eu tinha encomendado vários livros de crime real na Amazon e amassei-lhes as capas para parecerem um pouco estragados. Ao apresentar a Angélica, entreguei os livros dizendo que os tinha encontrado numa venda solidária em Marylebone. O que está a chegar hoje? Perguntei, para chamar a atenção da Angélica, pois a sua concentração focava-se ainda no telemóvel.
Batónia em Roma, Itália, exclamei. Perfeito, Angélica. Por que é que não ajudas nas medições? Perguntei, fazendo depois um gesto ao Dave, que saiu dali a cochear para irmos fumar na cave cheia de beatas. Rapidamente, informei o Dave da viagem que tinha feito a Warminster. O Rupert dissera que recebera um telefonema de um amigo que tinha uma loja de antiguidades em Salisbury. Esse amigo vira o quadro num jantar e pensava que seria verdadeiro. Eu só lá fui porque o Rupert tinha ido à caça. O dono da casa, um ex-oficial da guarda que se apresentou sem ironia como Tiger, explicou que a família vivera naquela casa há cerca de um século. Pensava que o quadro talvez tivesse sido comprado pelo bisavô. Não fiz muitas perguntas, pois o Rupert dissera-me para não dar a mínima ideia de que o quadro pudesse ser verdadeiro. Eu retirei a obra da parede da sala de jantar e levei-a para junto da janela para ter mais luz. Nos primeiros instantes percebi a razão pela qual o amigo do Rupert ficara tão entusiasmado. A composição fora feita de forma ritmada, com um grupo de damas, cavalheiros e criados no plano de fundo, à esquerda olharem para 3 cavalos que pareciam galopar em sentido descendente, na direção do plano frontal de quem observava o quadro. Os cavalos tinham sido pintados de uma forma belíssima. 2 deles castanhos e um cinzento. Os membros dispostos em simetria na corrida, as cores eram difusas como numa manhã de nevoeiro, apenas destacando os librés vermelhos dos criados, a competir pela luz com o brilho do pelo dos cavalos. Analisando o quadro com cuidado, porém, o grupo de espectadores impressionara menos, pois pareciam sem vida e rebuscados, o seu espaço cheio dos apetrechos de um piquenique do século XVIII. Retiravam o equilíbrio à composição, fazendo desviar a atenção do galope gracioso dos animais. As pessoas dominavam a tela de uma forma que não parecia característica de Stubbs. Sem certezas, encontrei o que parecia ser uma assinatura e, virando o quadro, verifiquei a parte de trás da tela. Havia uma etiqueta pequena colada à moldura onde se lia Hursford and Sweet, uma galeria que há muito tempo tinha encerrado em Londres. Na etiqueta lia-se o Duque e a Duquesa de Richmond assistindo ao galope. E uma data, 1760. Atrás das figuras no quadro havia um sinal onde se podia ler Newmarket. Stubbs fora o melhor pintor equestre do seu tempo, talvez de sempre, mas pelo que eu sabia, nunca trabalhara na pista de corridas de Newmarket. Eu tinha comido um catálogo raisonné, o compêndio mais recente de todos os quadros conhecidos de Stubbs, e folheei as reproduções até encontrar outra representação do mesmo duque e duquesa a verem cavalos a fazerem exercícios em Goodwood, datada de 1760. Os rostos eram semelhantes, mas o de descendo mais ao estilo daquele período artístico do que a uma visão pessoal. Provavelmente foi isso que convenceu o Rupert. É muito possível que Stubbs tenha pintado os seus mecenas em Newmarket, mas o catálogo não menciona isso e também não menciona o quadro que eu tinha nas minhas mãos. A descoberta de um Stubbs perdido teria sido um acontecimento muito importante e muito lucrativo, e foi por isso que, para grande pena minha, fotografei o quadro cuidadosamente e fiz uma resenha meticulosa das minhas notas, acrescentando a minha opinião de que era um quadro pintado na época num estilo semelhante ao de Stubbs. Como ainda faltava 1 hora para o meu comboio chegar, o Tiger mostrou-me os estábulos. Não me pareceu que o Dave precisasse saber que eu fiz um pequeno galope em volta do cercado. E é esquisito, Dave. Em janeiro, escrevi que era um quadro da escola de Stubbs, e no verão aparece como uma obra deste pintor. E o sinal de Newmarket desapareceu. O Rupert disse que tinha sido acrescentado mais tarde e que por isso o sinal fora retirado quando procederam à limpeza. E a assinatura também está num sítio diferente. Disseste que o quadro veio de onde? O proprietário disse que foi o bisavô que o comprou. Tinha uma etiqueta da Hursford and Sweet, em Bond Street, que fechou depois da guerra. Mas disseste que era do século XVIII, não foi? Sim. Então a Hursford deve tê-lo comprado em algum lado, mas não a nós. O Rupert tê-lo-ia posto no catálogo se a proveniência fosse nossa. Na concorrência? Tal como acontece com Oxford e Cambridge, era tabu para as 2 principais casas de leilões de Londres mencionar o nome uma da outra. Claro que podia ter sido uma venda privada, mas é bem possível que tenham sido eles. Mas demoraria uma eternidade concederem-nos acesso aos arquivos deles. Bem, tenho um amigo que trabalha lá no armazém dos mestres antigos. Ele pode dar-te acesso aos arquivos deles sem problema. Podias lá ir hoje ao almoço. Por que é que tens tanta vontade de descobrir de onde veio? Não sei, não queria que alguém cometesse um erro. Não podia dizer ao Dave que a minha transformação súbita em detetive se via ao meu desejo de virem
finalmente a reconhecer o meu talento e competência no departamento, salvando assim a reputação dos meus superiores, impedindo-os de cometer um erro monumental. O Stubbs apareceria nas notícias. Os britânicos têm uma predileção pelas obras-primas que representam animais. Senti-me entusiasmada. Imaginei a forma como revelaria a minha descoberta na próxima reunião do departamento, como organizaria um almoço na sala de reuniões da administração para me felicitar e até talvez me promovessem, desta vez a sério, para provar que servia para mais do que excitar homens como o Coronel Morris. Seria uma oportunidade para ser bem-sucedida pelas razões certas. Talento e esforço. Uma oportunidade para provar que sou competente no que faço. Oficialmente tinha 1 hora para o almoço, mas era fácil fazer intervalos maiores, pois os outros membros da British Pictures pareciam acreditar ser seu direito ancestral fazer almoços de 3 horas. Atravessei Piccadilly, chegando a New Bond Street, com 40 minutos ainda livres. És o Mike? O amigo do Dave? Chamo-me Judith Rashley. Obrigadíssima por me deixares fazer isso. É urgente lá no departamento. Sorri quando vi o livro de capa mole no bolso de trás das calças de ganga do Mike. Desfeita. A história verdadeira do amor de uma mãe, da traição de um marido e de um assassinato a sangue frio no Texas. Posso deixar-te entrar, mas depois vou almoçar. Não faz mal que estejas com pressa, mas se alguém te perguntar porque é que não tens uma carta com autorização do chefe de departamento, não tem nada a ver comigo, está bem? Claro, obrigadíssima. Como já disse, aquele departamento está uma loucura. Obrigada mais uma vez. Os arquivos dos nossos rivais localizavam-se numa galeria com painéis com vista para a Savile Row. Os registros ainda não tinham sido informatizados e, olhando para as filas compridas de estantes, pesadas e duplas com registros que montavam ao século XVIII, era difícil de acreditar que o cérebro mecânico mais impressionante não derretesse só de vislumbrar tamanho caos. Havia várias outras pessoas a trabalhar, a maioria da minha idade, estagiários e assistentes ansiosos que chegasse a hora do almoço, enviando furtivamente mensagens de telemóvel. Ninguém me prestou atenção. Se a data original do quadro, 1760, estivesse correta, havia um período de cerca de 150 anos entre a sua criação e o encerramento da Hursford em 1913. Hursford abriu por volta de 1850, mas a etiqueta no quadro fora datilografada, o que significava que a galeria o adquirira-se nunca antes de 80. Logo, era lógico começar 1880. Logo, era lógico começar nesse ano e avançar. Felizmente, as duas casas usavam o mesmo sistema, por isso, comecei nas fichas remissivas e cada uma destas registava um único quadro, muitas das vezes com uma fotografia e pormenores sobre a data de venda e o preço. Atualizar o índice das fichas era um dos trabalhos mais aborrecidos que eu tinha de fazer. Havia registros de muitas vendas de quadros de Stubbs, mas nenhuma das descrições coincidia com o quadro que eu vira. Havia várias classificações da escola de quadros pintados ao estilo do pintor famoso e do mesmo período, mas não necessariamente pelo mesmo artista. 5 dos quais datados do período entre 1870 e 1910. Um destes correspondia ao possível Stubbs, com o código de identificação ICHP 905-19, o que significava que fora uma venda. Quadros ingleses / cenas campestres, realizada em 1905, com a obra do lote 19. Caminhei apressadamente até às estantes móveis e agarrei os manípulos da secção onde se lia 1900-1905. Com ambas as mãos, puxando-os até surgir uma ranhura. As estantes eram montadas sobre rodízios, mas era necessária muita força para, ao as abrir o suficiente e poder passar por entre elas para ler. Consegui finalmente e entrei caminhando de lado para avançar rapidamente até à secção de 1905, procurando por quadros ingleses, cenas campestres. Ei-lo! Propriedade de um conde, o Duque e a Duquesa de Richmond, assistindo ao galope, vendido a W.S. Sweet ao preço de 1.300 guineus. O conde de Halifax, creio, um dos principais colecionadores de Stubbs do país. Portanto, era verdadeiro. Não pude evitar um sentimento perverso de desilusão. O meu plano brilhante de salvar o Rupert de um erro de atribuição catastrófico falhara redondamente. Algum perito anterior atribuíra erradamente à obra verdadeira a classificação da escola de não passara de um erro. Ainda assim, poderia acrescentar informação útil à proveniência do quadro. Certamente que o Rupert ficaria satisfeito. Voltei a pé para Burlington Arcade, espreitando para as montras das lojas
de artigos de cachemira e para as caixas douradas na montra de bombons da La do Ré. Pensei em comprar uma camisola clássica com o dinheiro que ganhara no clube. Ainda assim, algo ainda me perturbava. 1.300 guinéus foram uma quantia significativa, porém, com o entusiasmo provocado pela descoberta de Stubbs no departamento, ainda não tinham mencionado o preço de reserva. Tentei visualizar o catálogo, os números impressos discretamente na última página. 800.000 libras. Um preço absurdamente baixo, não fazia sentido. Se o quadro era genuíno, como parecia ser, o que levara o Rupert a concordar com uma base de licitação tão baixa? Só a Frankie estava a trabalhar quando regressei ao departamento, mastigando uma enorme tosta de queijo que comprara no café da Crown Passage. Lá fora, estava úmido como sempre, e não pude deixar de reparar que o casaco dela, pendurado nas costas da cadeira, tinha um forte cheiro a cão. Fez-me sentir um certo carinho por ela. Frankie, chamei-a. Lembras-te onde puseste os apontamentos que trouxe do Warminster há alguns meses? Os da pesquisa sobre Stubbs? Devem estar com material de leilão. O Rupert está tão entusiasmado. Sim, claro. Só queria dar uma vestinha de olhos. A Frankie estendeu o braço para trás da secretária e pegou num fecheiro que folheou, acenando depois negativamente. Não está aqui. Só cá estão os apontamentos do Rupert e as fotografias tiradas depois da limpeza do quadro. Queres que volte a procurar? Não vale a pena. Desculpa perturbar o teu almoço. Havia algo acerca deste quadro que me perturbava. Procurei um número na lista de telefones do escritório e fiz um telefonema na sombria casa de banho do departamento. Atendeu a Sra. Tiger. Não tive a oportunidade de a conhecer na minha ida a Warminster, porque estava de visita a uma irmã em Bath. O que calhou bem, dado que o Tiger sabia o que fazer com um chicote de equitação. Ela tinha uma voz fresca e agradável. Fala Judith Rashleigh. Estive em sua casa há alguns meses. O seu marido teve a gentileza de mostrar o quadro equestre. Sim, bem, tivemos muito gosto. O que posso fazer por si? Devem estar muito contentes com a atribuição. Sim, bem, infelizmente sempre nos pareceu que não eram Stubbs. O senhor que nos visitou ofereceu-nos um belo preço. O comprador? O sujeito que nos visitou, sim. Claro, respondi rapidamente. O Rupert? A Sra. Tiger hesitou. Não me parece que seja esse o nome. Disse eu, tentando fazer um tom descontraído para esconder a minha confusão. Claro que não, erro meu. Bem, queria apenas certificar-me de que tinha os nossos contactos. Caso apareça mais alguma coisa que queira que vejamos, gostamos de nos manter em contacto. Foram muito simpáticos ao sugerir outra galeria. Isso foi um prazer. Não quero tomar-lhe mais tempo, mas não se lembra do nome do homem que os visitou, pois não? O seu tom tornou-se um pouco desconfiado. Não, porquê? Balbuciei algo cheio de termos técnicos, agradeci-lhe e desliguei. Sentei-me na sanita para pensar. A Sra. Tiger admitira, num tom pesaroso, que o quadro não era um Stubbs original. Vendera-o e ficara contente por ter recebido um valor decente por uma imitação da época. Porém, o quadro que iríamos vender no departamento era aquele mesmo. Olhei novamente para o catálogo que estávamos a preparar. O quadro tinha de estar na lista, no estilo convencional, com propriedade de um cavalheiro. Eu assumira naturalmente que o cavalheiro era o Sr. Tiger, mas afinal parecia que não era. A história do Rupert batia certo com a pesquisa que eu fizera no arquivo da concorrência. O quadro fora incorretamente atribuído, por isso a pessoa descobrira que era verdadeiramente fora o misterioso sujeito que o comprara à família Tiger e agora planeava vendê-lo através da casa. Azar para os Tigers, mas eu não era assim tão estúpida que lhes fosse contar a verdade. Se o sujeito os enganara, não lhes dizia respeito. Pagara uma bela quantia e receberia uma recompensa. Ainda assim, algo não batia certo. Senti-me ansiosa, estranhamente apreensiva, e ainda tinha a mesma sensação quando Rupert voltou descontraídamente às 3 da tarde, depois do que teria sido claramente o belo almoço, balbuciando algo acerca de uma reunião no Brooks, que até disponibilizava almofadas aos membros que quisessem dormir numa soneca à tarde na biblioteca. Então vemo-nos à noite, Angélica, disse ele ao sair. Angélica não se deu sequer ao trabalho de desviar o olhar da mensagem de telemóvel urgente que estava a enviar. Claro, Rups. Pensava eu no que passaria esta noite quando Rupert passou diante da minha secretária procurando algo na mala. Judith, pensei que talvez gostasses de vir, disse ele, dando-me um envelope espesso. Angélica também vem, dá para socializar um bocadinho, veste algo elegante. Farei o que puder, Rupert. Tenho a certeza que sim, tens sempre um excelente aspecto. Até logo, então. Deixei o envelope onde ele o pousara durante alguns segundos, não fosse a Angélica perceber que eu não sabia para que era o convite de Rupert, mas quando o abri, não foi fácil esconder o sorriso que se me rasgou no rosto.
O Rupert dera-me um convite para a festa da Tentis na Serpentine Gallery. A Tentis Tentis era uma importante ateliê de arquitetura que concluíra há pouco uma grande obra de reabilitação na City, com alguns dos apartamentos mais caros de Londres. As revistas cor-de-rosa que havia no Gstaad Club continham vários artigos sobre isso. O Rupert conseguira impingir-lhes um lote de obras não reclamadas dos anos 80 para decorar as paredes dos milionários. Eu passara uma semana a pesquisar a proveniência dessas obras. A festa foi organizada para celebrar a futura colaboração do ateliê com a Feira de Arte da Frese Masters. O Rupert era mesmo o convite. Estariam lá fotógrafos e as raparigas do clube talvez me vissem nas revistas. Talvez até aquela escumalha do meu tempo de escola me visse também. O código de vestuário exigido para os convidados era formal. Lia-se ao fundo do cartão espesso num tom creme clássico. Eu não tinha um vestido comprido, mas a ocasião exigia algumas despesas. Olhei para o relógio. Já pouco faltava para as 5 da tarde. Corri até ao banco em Piccadilly e chamei um táxi. Às 6 estava em casa, tendo passado pela Harvey Nicks, de onde saí com um saco de pano dentro do qual estava um vestido de seda preto da Ralph Lauren, que tapava só o ombro onde era preso por uma corrente dourada quase invisível. Fora estupidamente caro, mas eu não ia ficar a pensar nisso. Recuperaria esse dinheiro no clube. Não estava minimamente interessada na opinião do Rupert acerca dos meus gostos, no que respeitava às tendências da moda, mas esta era a primeira oportunidade que eu tinha para conhecer e falar com pessoas bem-sucedidas do ramo. Queria parecer perfeita. Em relação às joias, hesitei. Tinha posto no prego, há já muito tempo, os pequenos brincos de brilhantes que a minha mãe me oferecera no meu 21º aniversário. Por isso, decidi que era mais elegante não usar joias que usar más joias. O vestido não precisava de nada por baixo, exigia apenas sapatos de salto alto simples. Implorei à pai que me emprestasse a sua malinha Gucci preta para rematar. Quase não usei maquilhagem, só rímel e batom vermelho escuro nos lábios. Chamei um táxi para não chegar a sentir-me amarrotada. A expressão de taxista quando entrei disse-me tudo o que eu precisava de saber. Havia uma multidão de paparazzi ao fundo da passadeira vermelha que se estendia diante do pavilhão de vidro do Hyde Park, que cintilava em tons de rosa e malva como uma nave espacial retro. Um ou dois tiraram umas fotografias habituais, só para serem educados, talvez, mas isso fez-me sentir bem. O burburinho da festa vibrava na minha direção como um murmúrio de uma criatura enorme. Mostrei o convite a um funcionário que me mandou entrar com um gesto e fechei os olhos por um segundo delicioso, preparando-me para absorver tudo o que me esperava lá dentro. Como se teria sentido a Cinderela se ao chegar finalmente ao baile visse que era uma festa dos funcionários de uma agência imobiliária. Os castiçais enormes com velas Joe Malone não conseguiam neutralizar o odor acre dos arrotos provocados pelo champanhe. Centenas de homens pálidos, fatos horríveis, estavam em redor do bar gratuito com entusiasmo de mormons à solta em Atlantic City. Onde quer que a Tentis estivesse contratado, esta multidão de falsos jet-set de festas certamente fora um sítio onde não havia moé. Reparei na cabeça minúscula de uma supermodelo, já aposentada, que se destacava de todos os outros, parecendo um caule enorme de aipo espetado, mas além dela a festa não era diferente das todas as sextas-feiras à noite, num qualquer bar de segunda categoria. Senti-me profundamente arrependida ao pensar no recibo da Harvey Nicks, que tinha deixado em cima da minha secretária. A outra única pessoa que não ignorara o código de vestuário exigido no convite fora o Rupert, cuja pança criara a sua própria secção VIP em seu redor. Conversava com uma pessoa que eu conhecia vagamente, um galerista chamado Cameron Fitzpatrick. O Rupert reparou em mim e avançou, abrindo caminho com a barriga na minha direção. Raros são os homens que ficam mal de smoking. O Rupert era um desses raros, mas para variar, fiquei contente por vê-lo. Rupert, chamei, acenando com a mão que segurava na mala. Olá! Ele ficou com um ar confuso por instantes. Oh, Judith, viva! Estava de saída. Vou ter agora um jantar. Não quero retê-lo, mas fiz alguma pesquisa adicional acerca da proveniência de Stubbs. O quê? O quadro que falámos hoje na reunião de departamento? Aquele Stubbs? Judith, tenho mesmo de ir. Conversamos amanhã, disse ele, falando por cima do ombro e afastando-se rapidamente. Outra pessoa com quem eu poderia conversar sobre trivialidades, o Fitzpatrick, desaparecera por entre a multidão. Abri caminho até chegar ao bar, passando por um grupo de raparigas que vestiam microsaias e sapatos de salto alto tipo agulha. Não pude sequer gozar os olhares que me lançaram.
Elas deveriam ter ouvido algures que um traseiro vistoso estava na moda e lhes conferia poder, mas não tinham refletido muito mais sobre isso. Exprimir a deusa interior enfiando o traseiro numa saia tão curta que praticamente exibia a última depilação a cera que tinham feito talvez não fosse a melhor forma de emancipação feminina. A noite delas talvez acabasse com uma lap dance sem entusiasmo com um qualquer agente imobiliário às 3 da manhã. Não eram como eu, nada disso. Não tinham absolutamente nada a ver com a Judith, a brilhante galerista menina de bar. Eu não queria beber, mas peguei em 2 copos para ter algo que fazer. Voltei a atravessar o salão, caminhando lentamente e fingindo levar a segunda bebida para alguém, mas o meu coração não estava ali. A Angélica não se dera ao trabalho de vir. Talvez não soubesse patavina sobre arte, mas devia ser uma especialista no tema das festas a evitar. Este era obviamente o código secreto que eu desconhecia. Porque ficara eu tão pateticamente entusiasmada com o convite? O que pensara seriamente que iria acontecer? Queria conversar cortesmente com uma multidão de gente glamourosa, partilhar uma piada com um galerista e depois ser convidada para jantar no Wolseley, na mesa que o Lucian Freud sempre ocupava? A mim, nunca me aconteceria algo assim, porque eu era apenas uma funcionária subalterna, não era? Aquela que servia o chá, sentia-me humilhada, até os paparazzi que viram na entrada já se tinham ido embora, com coisas mais importantes para fazer. A supermodelo reformada desaparecera também, provavelmente com um cheque generoso enfiado no sutiã, a caminho de fosse qual fosse o local onde as pessoas elegantes se encontravam para se divertirem. Meu Deus, como eu era patética! Pensei castigar-me a mim própria, voltando para casa a pé, mas estava demasiado deprimida. Que diferença faria gastar mais 20 libras para regressar de táxi? Pelo menos poderia dizer ao Dave que tinha ido a um sítio elegante. Ele gostava dessas coisas. Mas seria sempre assim? Londres resumir-se-ia a uma cidade constituída por camadas sociais sobrepostas, cada vez mais pequenas, como matrioscas, de modo que quando pensássemos que tínhamos alcançado uma, víssemos apenas mais uma parede pintada, erigida para nos manter no exterior? Já estava a preparar-me para tirar a porcaria do vestido enquanto pagava ao taxista. A corrente dourada rebentou e fiquei tão furiosa que agarrei o tecido junto à racha da perna e rasguei a merda do vestido ao meio, para grande surpresa de um casal idoso que passava pela rua com programas do Albert Hall na mão. Entrei em casa, vibrando com uma fúria silenciosa. Depois de passar a custo pelo labirinto horrendo de bicicletas e bombas e capacetes que bloqueavam permanentemente o corredor, vi uma caixa em cima da mesa da cozinha com um bilhete que dizia Judy. A caixa continha uma caneca cor-de-rosa de cerâmica com orelhas de coelho. No bilhete lia-se: desculpa, usei a tua chávena e partia sem querer. Comprei-te esta. A minha colega de apartamento desenhara um sorriso no bilhete, a cabra. Olhei para o caixote de lixo, vi os pedaços da minha chávena e do Pires, um conjunto da Villeroy de 1929, num tom verde absinto, que eu passara 2 semanas a namorar numa montra de Camden Passage. Só me tinha custado 40 libras, mas isso não interessava. Talvez houvesse supercola numa gaveta daquele aparador horrível, de imitação em estilo vitoriano, mas o puxador estava preso, e pontapeei a perna do móvel com tanta força que esta voou, e o móvel inclinou-se, partindo a louça toda que estava dentro dele. Depois de me acalmar, precisei de muito tempo para voltar a pôr a cozinha em ordem.